Revista Ônibus está recebendo aqui Richelle Cabral, diretora de Mobilidade Urbana da CEMOV, para falar sobre o Dia Internacional do Transporte Público. Richelle, esse ano de 2026, a gente comemora pela primeira vez, em 17 de abril, o Dia Internacional do Transporte Público e também é o início da década do transporte, né? Como que essas datas, essas medidas que foram implementadas podem ajudar na percepção de que o transporte é essencial? Olá, eu acho que são importantes essas datas, principalmente para lembrar a sociedade, lembrar todos nós que estamos envolvidos com o transporte e aqueles que precisam se envolver, o quão essencial é o transporte e o quanto que ele precisa ser lembrado. Eu acho que hoje, quando a gente falar da década do transporte, a gente quer cidades mais sustentáveis, a gente quer cidades que sejam melhores para que as pessoas possam viver. Eu acho que esse é o grande mote da década do transporte. E para isso, a gente precisa que seja investido no sistema de transporte público e que, mais do que isso, né, que as pessoas entendam o quanto que ele é importante, o quanto que ele é importante que seja de qualidade, o quanto que é necessário que para se ter qualidade se tenha condições financeiras na operação e condições de infraestrutura para que ele possa ser priorizado. Como que a celebração dessas datas e ações promovidas pela Associação Internacional do Transporte Público, a OITP, podem ajudar a influenciar governos e a priorizar investimentos e políticas públicas voltadas para a mobilidade coletiva? Eu acho que para a gente chegar para responder essa sua pergunta, a gente precisa olhar para dentro da OITP. A OITP é uma entidade de mais de 100 anos e tem mais de 2.000 associados em 100 países diferentes. Então é claro que é uma grande discussão e um grande benchmark, onde a gente pode ter exemplos do que aconteceu no mundo inteiro, como que o transporte está sendo investido no mundo inteiro, como é que ele é custeado, como é que ele investe em infraestrutura. E claro que a gente precisa olhar as especificidades de cada um desses lugares, né? Se a gente olha para o Brasil mesmo, um Brasil gigantesco, continental como o nosso país, a gente tem cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes, megalópolis. Então eu acho que essa discussão vindo da OITP traz para a gente um guarda-chuva enorme de locais que a gente possa se inspirar, que a gente possa buscar lugares onde as coisas deram certo, onde nem deram tão certo assim, e tentar trazer essas discussões para dentro de uma realidade nossa, brasileira, enfim, dentro do Rio de Janeiro. Quais são os principais avanços que você considera do setor para garantir que a operação dos ônibus seja cada vez mais sustentável e eficiente? Eu acho que essa discussão ela passa até anteriormente da sustentabilidade, a gente falar na utilização do transporte público. A gente teve, desde a Covid-19, a demanda, principalmente no estado do Rio de Janeiro, mas é uma questão nacional, nem todas as capitais tiveram as suas demandas recuperadas perto do que era em 2019. Andar de transporte público é sustentável. Então, antes da gente falar de qualquer tecnologia ou qualquer tipo de infraestrutura, a gente precisa resgatar esse passageiro para dentro do sistema. E para que a gente possa trazê-lo para dentro do sistema, a gente precisa olhar o que ele precisa, o que ele quer, né? Então, eu acho que a discussão hoje é saber, o passageiro quer um sistema rápido, com informação, com tecnologia e que ele possa chegar dentro daquela previsibilidade que ele tem. Então hoje, o que nós da CEMOV estamos trabalhando, o que os operadores querem, é que eles tenham condições de prestar esse serviço com qualidade. Então dentro do sistema de informação, o próprio Vai de Ônibus, que é um aplicativo que a gente tem que dar previsibilidade, o horário que o ônibus vai chegar, o tempo que eu possa me dirigir, porque outro atributo enorme que o passageiro se preocupa é a questão da segurança pública. Então o fato de eu saber o horário que aquele veículo vai chegar e me aproximar do ponto com menos tempo faz com que eu reduza, né, os riscos que eu tenho na rua. Porque a gente tem que entender e tem que se preocupar de que o transporte ou a viagem da pessoa é desde que ela sai de casa até ela chegar no destino final dela, né? Então, a gente precisa ter as calçadas acessíveis, infraestrutura de ponto de parada com iluminação, com segurança,
com conforto, mínimo de conforto, né? Então, se a gente está no meio da rua, chovendo, ou um calor absurdo, o mínimo que eu preciso é de uma cobertura para que a gente possa, enfim, trazer e atrair esse passageiro. E além disso tudo, além da gente falar em infraestrutura, a gente precisa que ele seja priorizado. Então, o transporte público priorizado, em que as pessoas utilizem, a cidade vai ser mais sustentável, né? Em relação a isso, mas não só por isso, nós da Federação nunca ficamos parados, né? A gente tem um programa que mede a emissão de poluentes dos veículos desde mais de 30 anos, né? Então, eu acho que a nossa preocupação em saber se os veículos eles estão em condições de serem transportados, o quanto que a tecnologia melhorou nos últimos 10, 15 anos, né? Se você pensar num veículo há 10, 15 anos atrás, ele hoje polui 90% menos de NOx na atmosfera, que são a emissão responsável pela saúde pública nas cidades. Então, eu acho que a grande preocupação é tornar a cidade sustentável. Hoje, uma cidade com automóvel, veículos particulares, com moto, não é uma cidade sustentável. A gente não tem um investimento em infraestrutura e que a cidade possa crescer, né? Não tem nem para onde crescer. Então, o investimento em infraestrutura para transporte, dentro da priorização dele, a gente traz mais pessoas utilizando, menos pessoas ocupando as vias com transporte individual e dentro daquilo que ele quer, que é que ele seja mais rápido, previsível e confortável e com qualidade. Então, essa é o nosso objetivo, de trazer com que as pessoas tenham um sistema de qualidade. A gente falou aqui, você falou sobre a importância da década do transporte, sobre a importância desse primeiro Dia Internacional do Transporte Público. Você pontuou também a questão da infraestrutura, dos abrigos seguros, provavelmente, né, você deve ter incluído corredores exclusivos, fases exclusivas. E a questão da integração para o transporte coletivo? Como é que isso seria? Eu acho que quando a gente discute o Dia Internacional do Transporte, a gente está falando de transporte público. Transporte público são todos os modos, né, de transporte. Claro que no Brasil o ônibus ele é o principal, né? A gente fala que 85-90% das pessoas brasileiras são transportadas dentro do transporte público, são transportadas por ônibus. Então, quando a gente fala da priorização de faixas exclusivas para o ônibus, é porque ele é o que mais transporta. No Rio de Janeiro, isso fica na faixa de 75%. Isso não quer dizer que a gente não tem. O Rio de Janeiro é completo. A gente tem VLT, a gente tem metrô, tem barca, tem trem. Então, quando a gente fala da lembrança do transporte público, independe do modo. Faz com que as pessoas possam se deslocar da maneira de transporte público. E por que a integração é tão importante? Porque a gente não tem um único meio de transporte chegando de porta a porta. Então, dependendo do investimento que se precisa fazer, sendo um mais caro do que o outro, a necessidade de uma integração física é muito importante. Então, eu preciso, claro que muitas das vezes o transbordo não é o que a gente mais gosta de fazer, né? Nós como cidadão, como passageiros que andam no transporte público, mas se ela for natural, se ela for confortável, a gente sente menos, né? Então, independente da integração física, a gente tem que pensar na integração tarifária. Eu acho que o bilhete único, esse ano fez 15 anos, em 2025 fez 15 anos da existência do bilhete único, que é uma integração tarifária. As pessoas pagam menos ao utilizarem dois transportes e isso faz com que beneficie o passageiro e ele possa de fato utilizar a integração, a tarifa. É sempre muito importante. Eu acho que nesse momento, principalmente depois da pandemia, se discute muito a tarifa barata, né? Porque a gente falou nas perguntas anteriores o quanto que é essencial que se tenha qualidade. E qualidade custa. Só que não necessariamente, ou não deveria ser só aquelas pessoas, aqueles passageiros, aquelas pessoas que usam, que pagassem por esse sistema que hoje é tão caro para aquelas pessoas que possam pagar. Então, ela tem que ser custeada pela sociedade. Então, se falar em integração tarifária ou se falar numa tarifa barata, é o que a gente precisa para trazer pessoas para o sistema com qualidade, né? E, além disso, tem uma integração institucional, né? Pela Constituição, a gente tem os municípios responsáveis pelo transporte municipal, o Estado responsável pelo transporte intermunicipal e por alguns outros modos de transporte, no caso do Rio, o Estado, metrô, trem, barcas e ônibus inter, os municípios todos, né? Região metropolitana, 21 municípios. Então, como é que faz essa integração institucional? Então, eu acho que quando a gente fala em integração, a gente tem que olhar esses três viés e
mais do que isso, é saber o que o passageiro está buscando, que hoje o que ele quer é passagem mais barata, é um sistema de qualidade, com tecnologia que ele possa prever a viagem dele. Eu acho que isso é o mais importante e é o que a gente tem que atender, porque só assim a gente vai trazer mais passageiros para o sistema. Para finalizar, Richelle, o Dia Internacional do Transporte Público deve ser festejado pelo setor? Eu acho que ele precisa ser comemorado por a gente ter esse dia, mas a gente está muito aquém daquilo que a gente precisa. Eu acho que a discussão do transporte público ela é necessária para que a população entenda, além da essencialidade dele, é saber que é uma pauta pública, é uma pauta da sociedade, não é uma pauta daqueles menos favorecidos, talvez, que precisem usar o sistema de transporte, e aí não é um problema meu, não é um problema de quem quer que seja, não, é um problema de todos nós. Porque quando a gente discute saúde pública, quando a gente discute educação pública, é um problema da sociedade. E o transporte está na mesma linha que eles, e do mesmo jeito ele precisa. E aí a gente precisou criar, talvez, né, esse dia 17 de abril, que é exatamente onde a gente vai bater a bandeira e falar assim, gente, é um problema de todos nós, porque por mais que eu ou qualquer um de nós não utilize o sistema de transporte público, mas eu preciso me locomover, né? Então, a locomoção, e a gente fala, o transporte é um meio, ele não é um fim, eu preciso dele para chegar a algum lugar, e aí a gente vai criar uma grande crise na cidade, a partir do momento que a cidade estiver completamente congestionada e ninguém conseguir ir para lugar nenhum, independente do meio que ela estiver usando. Então, eu acho que a gente pensar na cidade sustentável, na vida, na qualidade de vida das pessoas, que é tentar chegar nos lugares o mais rápido possível. E aí esse 17 de abril ele serve para a gente lembrar, né? Quanto que ele é uma grande luta e a gente poder enxergar e ver como é que pode ser feito aqui para frente. Bom, obrigada, Richelle.